que entra agora na questão do fator R. Pessoal, no fator R, que é o que a gente, né, tinha comentado parcialmente, é o quê? Algumas atividades do anexo 3 e todas as atividades do anexo 5, eles ficam sujeitos à apuração do fator R, para que a gente possa identificar se vai ser tributado pelo anexo 3 ou se vai ser tributado pelo anexo 5. E por que isso é importante, professor? Não, porque quem sai do anexo 3 e pula para o 5, né, vai pagar um tributozinho a mais, né, bem mais tributozinho aí. E aí a intenção, né, a ideia é justamente que você consiga ficar no 3. Então vamos lá. As atividades de prestação de serviços previstas no parágrafo 5º, a linha 1 do artigo 18 da Lei Complementar, serão tributadas na forma do anexo 3, caso a razão entre a folha de salários e a receita bruta da pessoa jurídica, ou seja, aqui nós temos, né, a definição do que é o fator R. O fator R é o quê? É a razão entre a folha de salários e a receita bruta da pessoa jurídica. Chamamos isso de fator R. Ou seja, fator de razão, né? Seja igual ou superior a 28%. Ou seja, o cara vai ficar no anexo 3, vai ser tributado no anexo 3, se a razão entre a folha de pagamento, a razão, pessoal, para quem estiver aí perdido com essa palavra, né, bonitinha, é uma divisão, simples assim. A palavra mais bonita para dividir é razão. Então, a razão entre a folha de pagamento e a receita bruta, se ela for inferior, se for igual ou superior a 28%, ou seja, 0,28 em números decimais, ela vai ser tributada, esta atividade vai ser tributada pelo anexo 3. Avançando. Nos casos em que a razão entre a folha de salários e a receita bruta da pessoa jurídica for inferior, opa, olha só a diferença, hein? Né, o fator R for inferior a 28%, vai ser tributada por quem? Pelo anexo 5 das atividades previstas nesses incisos, né? 16, 17, 19, inciso para chuchu. Então, pessoal, percebam que quando o fator R for de 28% ou mais, você fica no anexo 3. Se for abaixo de 28%, você vai para o anexo 5. E isso implica o quê? Isso implica, pessoal, no valor do tributo que você vai pagar. Porque no anexo 5, o tributo é maior, né? A carga tributária é maior. Vamos lá. A apuração do fator R possui a seguinte fórmula a ser calculada. Qual que é a fórmula? Bom, pelo texto, pessoal, já dá para a gente saber qual que é a fórmula, né? O texto acabou de dizer para a gente que é a razão entre a folha de pagamento e a receita. Então, tá mole, né? A gente tem que ter essa capacidade de extrair o que está na lei, na norma, e colocar em prática. E nesse exato momento aqui, vocês vão ver a prática, mas a gente acabou de ver isso aqui na teoria. Então, a gente tem que ter essa capacidade de conseguir extrair esse negócio de lá e conseguir aplicar aqui no nosso dia a dia. Então, avançando. O que é que nós temos? Fator R é essa fórmula assim, ó, mole. Folha de salários nos últimos, né, dos 12 meses anteriores ao período de apuração, dividido pela receita bruta total acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração. Ou seja, se nós estamos em março, nós estamos calculando março não entra. Fevereiro para trás de salário, fevereiro para trás de faturamento, para a gente conseguir definir o fator R. Molezinha? Molezinha. Então vamos lá. Agora alguns bizu, algumas informações. Primeiro, a folha de salário corresponde ao montante pago, incluindo encargos, nos 12 meses anteriores ao período de apuração. Olha só isso aqui, anterior ao período de apuração. Pelo amor de Deus, não coloca a folha do mês. A título de quê? Remuneração de pessoa física decorrente do trabalho. Então, o salário do cara, carteira assinada, incluídos as retiradas de prolabore, ou seja, é o salário dos funcionários,
é o salário do dono da empresa, prolabore, é o dono salário da empresa, acrescido de quê? Do montante recolhido, montante efetivamente recolhido a título de contribuição patronal, previdenciária e do fundo de garantia. Senhores, eu vou ter que chamar um pouquinho mais atenção para esta palavra aqui. Porque esta palavra aqui, certo? Olha só essa palavra aqui. Eu não gostei dessa seta. Cancela. Não gostei. Vou pegar outra coisa. Vou circular mesmo. Olha só isso aqui, pessoal. Senhores. Oi. Sabe. Recolhido. Isso quer dizer, parceiro, que se você está devendo, não serve. Você tem que ter pago. Se você estiver devendo, não serve. Ah, professor, estou devendo o FGTS do mês passado. Não coloque ele para efeito. Você não pagou, se você não pagou, não pode entrar. Ah, e quem é que vai fiscalizar isso aí? Eu estou dizendo que é o certo. Agora, se tu quer fazer o errado, aí você escolhe as consequências depois. Aí tem que falar com o professor. Então, continuando, né? Olha só. Vamos ter que considerar aqui, vamos ter que considerar somente aquilo que foi efetivamente recolhido. E, pessoal, ó, amarrado com a GFIP. Alguém não sabe o que é GFIP? Ótimo. Vou considerar o silêncio como que todo mundo sabe o que é. Então, não vou nem falar. Eu sei, mas tem como só me lembrar aí que eu me esqueci, ó. É verdade, isso é verdade. Ah, beleza. Senhores, quando a gente vai calcular a folha de pagamento, que a gente vai fazer a informação do FGTS / INSS, nós temos um programa... Oh, rapaz, espera aí, deixa eu voltar isso aqui. Nós temos um programazinho que é fornecido pela Caixa Econômica em que a gente vai utilizar, que ele... Tá bonito aí, gente? Tá dando para entender, né? Olha só que bonito. Ainda bem que você não é pintor, você. Então, pessoal, a gente vai utilizar de programas da CFIP, né? Que tá atrelado hoje aí tudo com E-Social, mas em resumo, é o valor que a gente vai informar na hora que a gente está transmitindo a base de cálculo dos salários, tanto de prolabore, contribuinte individual, de funcionários, para FGTS / INSS. Então, quando a gente faz essa transmissão das informações, a gente gera essa guia, né? E essa guia, né, é um relatório, vem discriminando o nome, a data de admissão, o número do PIS de todo mundo, e aí vai constando a informação do seu salário, do meu salário, do salário do contribuinte individual, do prolabore do proprietário da empresa. Então ali vai informando. Então tu não pode informar lá que o Túlio recebeu R$10.500 e na hora que tu for calcular a folha de pagamento, dizer que o cara recebeu só 5. Quer dizer, se bem que na verdade não seria vantajoso, né? Dizer que recebeu 20. Você tem que dizer o mesmo valor que você informou lá na GFIP, ou seja, R$10.500. Por quê, pessoal? É a maior burrice. Essas informações, ó, elas são confrontadas, elas são crasadas, e isso é tudo de maneira eletrônica. Não tem mais esse negócio de ter que um auditor e olhar isso aí, não. Já é casado automaticamente. Quem é que tem direito a PIS, abono do PIS anualmente, pessoal? Pessoa com mais de 5 anos de carteira assinada. O que mais? Receber até 2 salários mínimos. O que mais? Ter trabalhado pelo menos... pessoa jurídica. O que mais? Ter trabalhado nos últimos períodos. O que mais? Até 15 dias. No ano anterior, tem que ter trabalhado. O que mais? Tem que ter 5 anos de PIS cadastrado. E eu não recebi o meu ainda. É porque tu recebe 20 mil por mês, rapaz. Não vem com essa. De carteira, trabalhar pessoa jurídica, até 2 salários mínimos. Certo. E tem que constar onde? Na RAIS. Na RAIS. Aê! Senhores, um dos maiores erros que sempre o Ministério do Trabalho chegava e ó, batia em cima. Pelo amor de Deus, minha gente. Se tu tem uma RAIS e tu tem uma GFIP,
Como diabos você tem informações diferentes ali? Por quê? Porque tinha muita gente, né, que para ajudar o funcionário, moço, eu quero receber um PIS e tal, o cara botava a raiz que o cara tinha recebido só até 2 salários mínimos. Entendeu? Por quê? Recebeu R$1 a mais. Aí tu perdeu. Nessa brincadeira tu recebeu. Pô, tu perdeu. Professor, eu tive um problema com isso aí, na verdade. O que acontece? Criaram outro número de PIS para mim, e aí eu tô com esse problema lá no Ministério do Trabalho para vincular o PIS com o outro para poder receber o abono. Rapaz, quem ganha assim que nem tu, autarquia, 30 mil, 40 mil por mês, não ganha PIS, pô. O problema é esse. Eu recebo essas bênçãos aí. E professor, receber uma dúvida. Diga-nos. A questão assim, que eu fiquei nessa dúvida um dia desse. Tipo assim, a pessoa recebeu só pelo menos uma vez no mês um valor, mesmo que seja pequeno, a mais que 2 salários mínimos. Isso já impede ou não? Impede. É tipo assim, como se fizesse a média dos 12 meses, tem que dar aquele... Então, tem que dar o total. O que eles colocam lá? Quando eles colocam, eles até no termo, olha, que tenha recebido até 2 salários mínimos em média. Aí o cara fala, eu recebi 10 mil, né, no ano passado. Se eu dividir por 12, vai dar menos de um salário mínimo. Só que se tu tá recebendo um valor que é superior, na prática, superior a 2 salários mínimos, eles cortam. Pois é, que no caso, tipo assim, a menina foi reclamar lá que ela não tinha recebido. Mas não aí recebe. teve 3 meses que ela recebeu a mais de 2 salários mínimos. Uhum. Aí eu falei assim, ó, pode ser isso. Entendi. Na aí verdade, eu fiquei nessa dúvida. não, mas na verdade é exatamente isso. Porque, pessoal, na verdade, né, na verdade é que ninguém quer pagar, o governo nunca quer pagar isso. Então, quando você já tem um mês, ele já tem a prerrogativa de cortar. É aquela história que a gente conversou do MEI. O cara vai perder o benefício. Teve um que não perdeu. É sorte, porque na prática, a prática é que corta. Então, se você receber, né, em algum dos meses, receber mais do que 2 salários mínimos, não é para você receber esse benefício. Belezinha? Lembrando uma coisa. Outra situação Você também. fica com o benefício e tira o salário. Exatamente. Lembrando uma coisa, que isso não vale apenas para salário, mas para férias também. Que férias você recebe o terço e isso pode ir a mais de 2 salários mínimos. Foi declarado mais do que 2 salários, quebrou as pernas da pessoa. Beleza? Podemos? Devemos? Sim. Vamos lá. Então, continuando. Também, pessoal, o que é considerado, no caso, como efeito salário? Consideram-se salários no valor da base de cálculo, para efeitos de cálculo do fator R, né? Cadê? Opa, desculpa. Aqui. Esse aqui. Consideram-se salários a valor da base de cálculo de contribuição previsto nos blá, 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 agregando-se o valor do 13º salário, né, na competência de incidência, claro. E não devem ser considerados os valores pagos a títulos de aluguéis ou distribuição de lucros. Então, ó, mais um bisuzinho, né, mais uma informação extra. Se dentro desses 12 meses houver 13º salário, você vai computar ele. Entretanto, eu distribuí lucro para os sócios. Não, lucro não vai. Lucro está fora, segundo a norma, não é permitido ele entrar dentro do cálculo do fator R. Então, ele não vai entrar dentro daquele nosso valor gasto com folha de pagamento na hora de calcular o fator R. Ainda, consideram-se salários além do valor pago a título de prolabore, né? Valor pago aos funcionários e retirado de prolabores, integra também o conjunto de folha de salários, os valores pagos a autônomos. Ou seja, se o cara está registrado ou não na empresa, não interessa. Se você pagar para algum autônomo, você também pode considerar esse valor para efeitos de cálculo do fator R. Beleza? Avançando. Deixa eu apagar esse monte de rabisco aqui que eu não estou enxergando nada por baixo. Aí. Então vamos lá. Também, pessoal, irá sempre referir-se às remunerações pagas nos 12 meses. Nos 12 meses anteriores ao período de
de apuração. Também, todas as remunerações pagas a prestadores de serviço, sejam com vínculo empregatício ou não, poderão fazer parte do cálculo. E ainda, as informações declaradas como folha de pagamento deverão ser iguais ao da GFIP. Como eu disse, vai haver um confrontamento, eles vão checar essas informações. E por que que isso é importante deixar bem claro o que pode entrar e o que não pode? Porque todo mundo quer jogar o que puder lá dentro. Para quê? Para que o seu fator R cresça. E com ele crescendo, você ficar na tabela que tem uma tributação menor. Por isso que é bem detalhado, é bem específico o que pode ser inserido ou não, para evitar que você faça uso, né, de um anexo que, na verdade, você não deveria. Uma pausa aqui agora para eu beber aqui um gole d'água que já travou a garganta. Nossa, pessoal. Vai intervalozinho, moço. Tá caindo aí. Calma. Pode ficar à vontade, A professor. gente vai chegar no intervalo, calma, vai dar certo. Antes, eu gostaria que vocês reverenciassem o melhor time do Brasil. Né? Por favor. Esse aí tá cansado, ó. Cuidado pro copo não cair. Que é isso, rapaz. Botafogo SA tá chegando aí para modificar esse panorama. Não vai ter Flamengo no mundo que dê conta. Aí não. Vamos lá. Senhores, somente remunerações que forem pagas podem fazer parte do cálculo. Portanto, se o contribuinte deixou de recolher o FGTS, por exemplo, este não poderá entrar no cálculo do fator R. Igualmente, a gente já tinha comentado anteriormente. Estando o empregado afastado, recebendo benefício previdenciário, a gente... o encargo, né, aqui no caso, o encargo da empresa, deste funcionário, apenas o recolhimento do FGTS, ele vai poder ser descontado. Se esse encargo não estiver referente ao benefício. Em resumo, pessoal, o que o INSS, o que a Previdência paga, não somos nós que estamos pagando, então a gente não pode computar. O que eu, enquanto empresário, estiver pagando daquele cara que estiver afastado, aí eu posso sim computar. E lembrando que lá no início, nós colocamos o quê? Que era possível descontar o INSS patronal. Por que o patronal? Porque o INSS que a gente desconta do funcionário, não somos nós quem pagamos. Quem paga é o funcionário. Então, o INSS, a parte do empregado, não entra para efeitos deste cálculo, porque não somos nós que estaremos efetivamente pagando. Então, é isso. Agora, avançando, os optantes, né, pelo regime de caixa, importantes aqui, viu? Os optantes pelo regime de caixa, a receita mensal recebida é utilizada apenas para efeito de determinação da base de cálculo da apuração dos valores devidos. Então, até para eles, a receita mensal apurada pelo regime de competência continua a ser utilizada para fins de determinação do fator R. Então, na hora que a gente vai apurar o Simples Nacional, nós temos as duas opções, o regime de caixa e o regime de competência, certo? Isso você faz a opção lá no início. Então, vou optar pelo Simples Nacional agora em janeiro, beleza. Vou utilizar qual regime? Caixa ou competência? Ah, vou usar o regime de caixa. Ok, ressalva. O seu regime de caixa, ele é aceito pela Receita Federal. Então, para fins de apuração de tributos do Simples Nacional, você pode usar o seu regime de caixa. Entretanto, contudo, todavia, a contabilidade não permite que seja escriturada pelo regime de caixa. Então, você vai fazer o Simples Nacional pelo regime de caixa, mas a contabilidade da empresa é toda no regime de competência. Pelo amor de Deus, não me vão fazer um negócio desse. A apuração do tributo pode ser, a contabilidade nunca. Por isso, e também por ser, eu considero, não é que seja o mais correto, mas é o mais sensato em termos de, como eu posso dizer, em termos de praticidade,
você adotar a apuração do imposto também pelo regime de competência. Aí fica tudo de uma forma só. Qual que é a diferença? Princípio, né? Contadores, né? Vocês já estão quase aí saindo da faculdade, então vocês já sabem isso aí mole, mas não custa relembrar. O regime de caixa, pessoal, ele é de acordo com a efetiva entrada e saída de recursos, ou seja, quando você efetivamente recebe. Ah, vendi R$100 esse mês, mas só recebi 50, você vai jogar só os 50 para calcular o imposto. No regime de competência, vendi R$100, recebi só 50, você vai usar os R$100, porque a competência independe do processo de recebimento ou pagamento, e sim pelo fato gerador da efetiva venda ou despesa. Beleza? Mas, mesmo aqueles, então, que tiver optado pelo regime de caixa para apuração do Simples Nacional, para efeitos de cálculo de determinação do fator R, ele deverá utilizar competência. Princípio de competência, regime da competência. Ah, professor, como é que eu vou fazer isso? Meu amigo, se você optou a fazer pelo regime de caixa, te vira, parceiro. Você vai ter 2 trabalhos, por isso que eu estou dizendo que em efeitos de praticidade, o regime de competência já vem resolvendo meio caminho andado, né? Digamos assim. Belezinha? Rapaz, Túlio, eu pensei que tu ia aparecer aí, bicho. Ligou aí a câmera e tal. A câmera tá ruim, pessoal. Ah, tá. É que eu vi Tá aparecendo deitado, né, aí. Beleza. Avançando. Quando a pessoa jurídica está no início da atividade para o cálculo do fator R, deverá ser efetuada uma proporção para se chegar a este fator. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui de uma empresa, de uma criatura que está iniciando. Porque fator R, pela fórmula, a gente pega o quê? 12 meses para trás de folha de pagamento, 12 meses para trás de faturamento. Faz a divisão e vê se é maior ou menor do que 28%. Mas se a bagaça estiver no primeiro mês, o que a gente vai fazer? Foi uma pergunta, hein, gente? Para de jogar bola por mim. Jogar bola? Foi isso, minha gente. Meu Deus. Foi um erro de cálculo aqui. Senhores, vamos lá. Exemplo. Uma apuração, né? Período de apuração, janeiro de 2018, sendo esse o mês de abertura da empresa. Ou seja, a empresa está iniciando os serviços agora. Então, vamos calcular o fator R. Primeiro, no mês de janeiro, nós tivemos aqui a prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao fator R. R$100 mil de faturamento. Depois, a nossa folha de pagamento neste mês, né? As folhas de pagamento, os encargos e tudo aquilo que a gente viu que pode ser computado, totalizando em R$12.500. Isso no mês de janeiro de 2018, é o primeiro mês da empresa, então a gente não tem histórico. Só tem o mês de janeiro, essas 2 informações. O que a gente faz para encontrar o fator R? Gostei. Ninguém respondeu. Pois é. Mas tem que fazer uma coisinha. A gente tem que fazer a proporção, pessoal. Então, a gente pega o quê? A gente pega o faturamento, multiplica por 12 e vai chegar em 1.200.000. Proporção. E aí, a gente pega também a folha de pagamento, também multiplicamos por 12 e chegamos em 150 mil. Nessa brincadeira, a gente vai fazer o fator R agora com esses valores proporcionais. Por quê? Porque a gente não tem histórico, joga para frente. Vamos projetar que esses valores continuem. Então, o fator R seria 150 mil, né, o total das nossas folhas de pagamento, nossos encargos, dividido por 1.200.000, que é o total da nossa receita, né, do nosso faturamento, digamos, na projeção em 12 meses. Com isso, pessoal, nós teremos o resultado de 0,125, isso em caráter decimal. Multiplicamos isto por 100, certo? Quando a gente faz esta divisão, a gente encontra em caráter decimal. Quando a gente encontra em caráter decimal, para que a gente possa descobrir isso em percentual, a gente multiplica isso por 100. Então, o nosso fator R é de 12,50%.
12,50%, pessoal. É maior ou menor do que 28%? É menor, vai lá para anexo 5. Exatamente, rapaz. Ou seja, com o fator R é inferior, lembre-se disso, inferior, ou seja, é menor do que 28%, nós iremos tributá-la pelo anexo 5. Ou seja, lapada nas costas, parceiro, porque a tabela é pesada, ela já começa lá em cima. Beleza? Mole, mole, mole. Mole, mole, mole. Mole, mole. Da prova, professor. Beleza. Depois do fim da prova, hein, professor? Avançando. Mamão com açúcar. Rapaz, moça, a prova vai ser assim. É fácil, fácil, fácil. E professor, a prova também Professor, cuidado com essa prova de agora, viu, professor? Vai devagar. Isso aí vai ser fácil demais. Não se preocupe, vocês não vão nem sentir. Essa prova vai ser online, né? Demora para ajudar o pessoal quando sai. Ainda não foi divulgada, Túlio, Tá bom. a data. Senhores, em relação à prova, nós não temos ainda datas e nem como será a O modalidade. presidente disse que não vai haver prova. Até porque a gente não sabe quanto tempo vai durar essa quarentena. Esperamos que É bom passar um trabalho, professor. que seja pouco tempo. Não se preocupe, E duas não. questões. Uma provazinha oral tá maravilhosa, uma questão para cada um, e cada um vai falando. Não, assim não. Beleza, moço, beleza, vai dar certo. Não, pessoal, a gente não tem informação ainda, mas a gente vai buscar fazer da forma que ninguém saia prejudicado. Ninguém precisa se preocupar não, que vai dar certo. Vai dar tudo. O último professor falou isso aí, todo mundo reprovou, professor. Eita, rapaz, quem foi É esse cara? verdade. Quem foi O esse professor Rodrigo Lucena. Rapaz, eu nem conheço esse cara. Se eu encontrar ele na rua, eu vou dar até uma surra nele. Senhores, pra Marcos gente... Lima fala mal bem direto aí. Pera aí, quem é o cara? Deixa eu só anotar aqui, pera aí. É o Marcos Lima. Marcos Lima. Marcos Lima, né? É eu não, professor. Não tem nada a ver, não, Tá moço. Isso aí. registrado aqui. Ele Não tem falou... nada a ver com isso aí, não, professor. Mas vamos lá. Ó, a gente viu um exemplo do cara, né, de uma empresa que estava abrindo e tinha que calcular o fator R. Então, nos 11 meses seguintes, ou seja, a partir de fevereiro, esse pessoal, ele vai fazer o quê? Olha só, pessoal, esse pessoal, ele vai o quê? Fazer uma média da receita bruta do total dos meses anteriores e multiplica por 12. Ou seja, soma o que tu faturou. Em fevereiro, soma janeiro e fevereiro. Faz a média, multiplica por 12. Você já tem. Aí joga janeiro, fevereiro e março. Soma os 3. A média, multiplica por 12. E assim sucessivamente até a gente completar os 12 meses. Completou os 12 meses, a gente entra na modalidade da fórmula tradicional, que é o quê? O que a gente tiver de 12 meses para trás, tanto de folha, 12 meses para trás de faturamento. Enquanto não atingirmos esse número, né? Esse período, aí a gente vai ter que estar fazendo essa questão da proporção. Belezinha? Molezinha, né não? Avançando. Tira meu nome aí, professor. Hã? Tira meu nome aí, meu brother. Não, moço, espera aí, deixa eu apagar aqui, eu apagar isso aqui, esse nome vai ficar aí, né? O caso merece reflexão. Aí, o caso merece reflexão, foi apontado algo grave, então a gente tem que... Não, moço, eu não tenho nada a ver, não. Eu até passei na sua matéria, moço. Senhores, é o seguinte, antes da gente começar os exemplos, vamos fazer aqui, ó, são 20 para as 9. Vamos fazer aí 5 minutinhos de intervalo, coisa rápida, só para beber uma água, esticar aí as pernas, as costas, espantar esse som. 5 minutos, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, a gente tem muita coisa ainda para falar aí e tem uma atividade para ser entregue hoje. Então, 5 minutinhos aí de intervalo e aí a gente retorna, beleza? Certo. Beleza, beleza. Um abraço, Qualquer coisa que eu senhores. tenho relógio. Estamos aqui, hein? Não soma não. Tá.
É isso aí, rapaziada. Ei, Jefinho, por favor, não fala meu nome aí não, cara. Ei, professor. Beleza, meu mano. Eu Já foi. tenho um irmão gêmeo que trabalha na Receita Municipal, que tem um rapaz que parece com um celular. É meu irmão gêmeo, meu nobre, chamado Rafael. Tá aí, porque quase que eu pensei. E aí, Rodrigo? Aí eu quase que falei. Então, pessoal, continuando, né? Onde nós tínhamos parado. Agora a gente vai aqui começar a analisar alguns exemplos para poder ficar um negócio mais claro e a gente conseguir mastigar e digerir isso aí direitinho, beleza? Então vamos lá. Primeiro, um exemplo aqui. A empresa Alfa ME, né, uma microempresa, optante pelo Simples Nacional. Olha só, eu vou pedir que tem alguém com som ligado. É verdade. Eu vou pedir que desligue, por favor, os microfones. Abrir o microfone somente na hora que for fazer alguma dúvida ou responder alguma coisa, tá? Porque fica melhor pra gente. Então, continuando. A empresa Alfa ME, optante pelo Simples Nacional, obteve receita bruta resultante exclusivamente da revenda de mercadorias no mercado interno, ou seja, anexo 1, não sujeitas à substituição tributária. A empresa não possui filiais. Então, primeiro vamos estabelecer aqui algumas convenções. Primeiro, o PA, a gente se refere ao período de apuração. O RPA interno, né, que seria a receita bruta do período de apuração no mercado interno. Isso aqui são as siglas para ficar mais fácil para a gente entender mais lá na frente, na hora que a gente estiver desenvolvendo. O RBT 12 interno seria a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração no mercado interno. E o RBA é a receita bruta acumulada de janeiro até o mês do período de apuração, né? Inclusive no mercado interno, certo? Ou seja, incluindo o mês de apuração, no caso aqui o RBA inclui o próprio mês. Isso aqui só para a gente poder trabalhar de uma forma mais didática aqui na frente. Então vamos lá, dados desta empresa, lembrando que é anexo 1, comércio. O período de apuração, pessoal, aqui no caso é julho de 2018. A nossa receita, né, do nosso período de apuração foi de R$77 mil. Então, fechamos o mês de julho de 2018 e a empresa faturou R$77 mil. A receita bruta acumulada é de R$450 mil. Ou seja, como é uma... E aí aqui, lembrando, essa receita bruta acumulada de janeiro a julho, né? No caso aqui. Isso aqui é para efeitos de enquadramento da empresa. Então, é no ano corrente. De janeiro a julho de 2018. Nós acumulamos R$450 mil. Como R$450 mil é um valor que é, aqui no caso, inferior a R$4.800.000, que R$4.800.000 é o limite para você ser enquadrado numa EPP e, portanto, está no Simples Nacional, então não tem problema, não tem que se falar aqui em desenquadramento e você pode efetuar, né, a tributação pelo Simples Nacional, beleza? Avançando. Agora, a nossa receita bruta total dos últimos 12 meses, ela totaliza o valor de, né, um montante de R$1 milhão, certo? Ou seja, para que serve a receita bruta total dos 12 meses? Para a gente se enquadrar em alguma das faixas, né? Nós temos da primeira à sexta faixa. Então, a gente tem que se enquadrar em alguma delas. Para a gente saber em qual faixa a gente vai se enquadrar, a gente utiliza a receita bruta dos 12 meses anteriores. Ou seja, o valor total da receita bruta dos 12 meses anteriores soma R$1 milhão. Percebam que R$1 milhão não é o que ele faturou no mês, é o que ele faturou nos últimos 12 meses. Então, com esse R$1 milhão, percebemos que nós estamos dentro da faixa do anexo 1, que vai de 720 mil até R$1.800.000. Com isso, pessoal, com isso, a nossa alíquota nominal, que é o que está na nossa taxa, né, na nossa tabela, no nosso anexo 1, é de 10,7.
e ainda uma parcela a deduzir de 22.500. Professor, como é que o senhor sabe isso? O senhor sabe isso de cabeça? Não, porque eu fui escrevendo um slide e eu fui consultando. Então, a tabela está aqui. O que a gente percebe aqui? A gente percebe que, lá no nosso exemplo, nós temos um faturão de 1 milhão. A terceira faixa só vai até 720 mil. Entretanto, a quarta faixa, ela permite até 1 milhão e 800 mil. Logo, só um minutinho, pessoal, rapidinho. Alguém cala esse cachorro aí. Ok, senhores. Então, aqui, ó, continuando. Na quarta faixa, 1 milhão e... Rapaz, o bom é que vocês estão reclamando e o cachorro é aqui em casa. Espera bem. Dá ração pro Totó, professor. Rapaz, você, esse pastor Belo, tá me enchendo o saco. Tá no tela. Não cala a boca, rapaz. Então, senhores, mandei matar o cachorro. É que ele volta. Calma, professor. Então, pessoal, como nós nos últimos 12 meses tivemos, né, um faturamento acumulado de 1 milhão, então nós vamos nos enquadrar aqui na quarta faixa, que vai de 720 mil até 1 milhão e 800 mil. E aí é aqui que eu chamo a atenção, né? Nós temos uma alíquota nominal de 10,7 e um valor a deduzir de 22.500. Agora, o que acontece, pessoal? Aqui em cima daquela perspectiva que a gente vinha desenhando. 1 milhão, percebam que ele está praticamente aqui no meio, né? Se a gente fosse ver, já que a gente, no início da faixa é 720 mil e o final dela é 1 milhão e 800 mil. Então, 1 milhão, ele estaria mais ou menos aqui, quase aqui no meio. Então, nós não iremos utilizar uma alíquota desse tamanho, de 10,7. Por quê? Porque a nossa alíquota, na verdade, ela tem o quê? Ela tem de 9,5 até 10,7 de faixa. Então, a gente não vai pagar 10,7, porque 10,7 seria quem iria faturar 1 milhão e 800 mil. Nesse cenário, a gente vai agora calcular a nossa alíquota efetiva. E como é que a gente faz isso? Relembrando, a nossa formulazinha de receita bruta total dos últimos 12 meses, né? Vezes a alíquota menos a parcela a deduzir dividido pela nossa própria receita bruta total dos 12 meses. Com isso, pessoal, o que a gente tem? A nossa receita bruta era de 1 milhão, a nossa alíquota nominal, que a gente ficou na faixa, é de 10,7, isso menos a nossa parcela a deduzir de 22.500, que é o que está também lá na nossa faixa, né, na nossa quarta faixa, e isso dividido por 1 milhão novamente, que é a nossa receita bruta total dos últimos 12 meses. Com isso, pessoal, percebemos que a nossa alíquota efetiva, na verdade, é de 8,45 e não os 10, né, os 10,7. Olha a diferença de uma alíquota para outra. Percebam que essa diferença, pessoal, é o que reflete justamente a capacidade contributiva. Então, essa mudança na tabela do Simples Nacional, ela veio para beneficiar a pequena empresa. Ah, o cálculo ficou mais difícil. Não, tem lá, é bom que valoriza mais ainda o contador, né? Qualquer um que chega e pega e só joga na tabela para descobrir o valor. Não, tem que saber direitinho calcular. Então, perceba que aqui
nós saímos de uma alíquota nominal de 10,7, que todo mundo, né, antigamente iria ter que pagar, mas na verdade agora você vai pagar somente 8,45. E isso aqui, quando a gente joga em cima de vários reais, faz uma diferença enorme no final das contas, né? Por isso que é bem interessante essa nova modalidade de cálculo. Ele vem para beneficiar a pequena empresa. Continuando. Agora que a gente já sabe a nossa alíquota efetiva, agora a gente tem que saber quanto que será repassado do imposto devido. Ou seja, lembrando, na quarta faixa nós temos o quê? Nós temos 5,5% de imposto de renda, 3,5% de contribuição social, 12,74%. É aquela tabela que a gente já apresentou lá no início da nossa aula. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai converter isso em grana, né? Agora que a gente já sabe qual que é a nossa alíquota efetiva, que é de 8,45, vamos transformar isso em números reais. Então, o que seria? O nosso faturamento, certo? O nosso faturamento, lembrando, lá do início da questão, agora finalmente, quanto que a gente faturou? A gente faturou 77 mil no mês. Então, desses 77 mil, a gente vai jogar a nossa alíquota total efetiva de 8,45, que é o que a gente acabou de encontrar. Portanto, o nosso imposto, o nosso DAS, ele terá o valor de R$ 6.506,50. Esse aqui é o valor que a gente vai pagar no mês para esta situação. Agora, o que são esses valores laterais? É a distribuição conforme aquele percentual que a gente viu anteriormente. Ou seja, está aqui, ó, o correspondente ao IRPJ, a contribuição social e assim sucessivamente. Cada um dando a sua contribuição, conforme aquela nossa tabela que a gente teve anteriormente. Como assim, professor? Como assim? Que se você retroceder, perceba o que, ó, 5,5% de IRPJ é o que você encontra aqui. Então, se você jogar 5,5% de 8,45%, você vai encontrar os 0,46% de IRPJ, que é o que você está efetivamente pagando. E assim, sucessivamente, você pega as alíquotas de repartição, de distribuição e joga em cima da sua alíquota efetiva, para você saber quanto que vai para cada um dos tributos. Se você, né, se no caso nós efetuarmos as somas aqui de cada um desses percentuais, eles vão dar exatamente os 8,45%, que é o nosso total a ser pago. Belezinha, pessoal? Senhora? Belezinha. Só não entendi como é que o senhor chegou no valor de 8,45. Só isso que eu não entendi. De resto eu entendi. Mas esse 8,45 eu fiquei na dúvida. Se eu puder voltar lá rapidinho. Vamos voltar agora. Entendi, foi nada. O 8,45, pessoal. Eu só me atrapalhei naquele ponto. Só, é a alíquota, certo? Os 8,45 é a alíquota efetiva. Vamos lá. Aqui na nossa tabela, né? Aqui na tabela, o que a gente tem? Nós temos uma alíquota nominal de 10,70, beleza? Todo mundo visualizando isso, correto? Isso, eu entendi. 10,70. Só que essa alíquota que aparece na tabela é o que nós chamamos de alíquota nominal. Não é ela que nós utilizamos para calcular o imposto do mês. Nós temos que calcular a alíquota efetiva. Então, nós vamos pegar essas informações que estão aqui na quarta faixa e vamos jogar aqui agora na fórmula de cálculo de receita, né, de alíquota efetiva. Ou seja, você vai pegar a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores, que é 1 milhão, que a gente viu lá no início. Nós vamos pegar a alíquota nominal, que é essa de 10,42, que a gente acabou de olhar na tabela, e vamos deduzir
a parcela a deduzir que consta na tabela. Então, nós estamos pegando o quê? Nós estamos pegando essas duas informações. Opa! Nós estamos pegando essas duas informações. Estamos pegando mais o que ainda? Nós estamos pegando a informação que nós temos lá do início da questão, que é de 1 milhão a nossa receita, né, acumulada dos últimos 12 meses. Então, fazendo uso dessa informação de 10,7% de alíquota nominal, mais o valor a deduzir de 22.500 e de receita bruta, né, acumulada, ou seja, é a receita dos 12 meses, né, 12 meses, com a receita dos 12 meses, que é 1 milhão, com essas 3 informações, a gente joga isso na fórmula para calcular a alíquota efetiva. Então, jogando essas 3 informações, a gente chega aqui para esse cálculo. Então, a gente vai ter 1 milhão, que é a receita bruta, 10,7, que é aquela alíquota nominal que está na tabela, menos 22.500, que também está na tabela, que é a parcela a deduzir. Então, aqui no caso, é a parcela a deduzir. Aqui é a alíquota nominal, certo? Então, o que é que nós temos? Nós temos esse com esse com esse, e aqui esse 1 milhão é aqui o que a gente tem já de receita bruta dos 12 meses. Então, com essas 3 informações, sendo que essas duas a gente pega na tabela, no caso específico lá, anexo, né? No anexo 1, na 4ª faixa, essas duas informações a gente pega da tabela, e 1 milhão é o que a gente já sabe, pegou da questão, né, denunciado da questão, que é a nossa receita dos últimos 12 meses. Jogando tudo isso na fórmula, que está aqui a fórmula de cálculo de alíquota efetiva, nós iremos chegar exatamente, né, resolvendo esta equação matemática, a gente vai chegar exatamente em 8,45%. Esses 8,45% é o que nós chamamos de alíquota efetiva. Com esta alíquota efetiva, aí é o que a gente continua os passos seguintes, que é o quê? Que é o de calcular o imposto. Então tá aqui, ó, nossa alíquota efetiva. Nossa alíquota efetiva está aqui, ó, 8,45%. 8,45% sobre o faturamento do mês, que é 77 mil, vai nos dar um total a pagar de R$ 6.506,50. Este valor é o valor que a gente vai ter que pagar naquele nosso boleto de arrecadação do Simples Nacional. Então, esse valor é o valor do DAS. O que que é? Agora entendi. O que que é tudo? Opa! O que que é tudo isso aqui, ó? Isso aqui, pessoal, é somente nada mais, nada menos de uma explicação de como que você chegou nesse valor aqui. Então, esta linha de cima, consideremos, né? Vamos considerar que esse somado, ou seja, se você somar cada um dos percentuais desses tributos, ele vai dar a nossa alíquota efetiva. Assim como, se você somar cada um dos valores, né? Cada um dos valores, ele também vai dar o nosso valor total. Então, pessoal, esse quadro aqui à esquerda, à direita, ele nada mais é do que apenas um detalhamento. Por quê? Porque você vai pagar o valor de R$ 6.506,50. Mas você tem, né, dentro desses R$ 6.506, você tem como especificar para onde que foi cada um do seu dinheiro, cada um dos tributos que foram contemplados com esse pagamento. Então, aqui nós temos imposto de renda,
contribuição social, COFINS, PIS, contribuição previdenciária patronal e o ICMS. Então, isso aqui é o que a empresa pagou de cada um dos tributos e, obviamente, o seu valor total que está constante lá no seu DAS. Belezinha? Belezinha? Belezinha. Eu entendi. Beleza. Avançando, senhores. Vamos lá. O negócio agora beleza, professor. Agora que o negócio está começando a ficar bom. Pera aí. Segura. Sem emoção. Devagarzinho. Devagarzinho a gente vai chegando lá. Outro exemplo. Né? Agora, um exemplo aqui de indústria. Então, nós temos período de apuração, novamente, as mesmas informações. Marcos está com a dúvida, Marcos. Aqui o que a gente está... Pode falar. Aqui o que a gente está, né, utilizando, vamos utilizar sempre os mesmos, né, os mesmos sinais, né, os mesmos insights. Então, aqui, ó, período de apuração é o mesmo, o valor do faturamento do mês é o mesmo, o valor da receita bruta acumulada no ano também é o mesmo, e o valor da receita bruta dos últimos 12 meses também é o mesmo. Por quê? Porque a ideia aqui é justamente a gente fazer uma comparação entre os anexos, ok? Continuando, então. Agora que nós estamos no anexo 2, a nossa alíquota nominal, ou seja, esse 1 milhão, vai para 11,20. E a parcela a deduzir de 22.500. Então, vamos lá, ó. Agora, na tabela do anexo 2, são as mesmas informações. A diferença é que agora é como se a gente estivesse tributando por uma atividade, né, que seja enquadrada no anexo 2. Então, o que a gente tem? 1 milhão, você se enquadra novamente na quarta faixa, certo? Que vai de 720 mil a 1 milhão e 800 mil, só que agora a nossa alíquota nominal aumentou. Ela não é mais só 10, agora ela é 11,20. E a parcela a deduzir continua 22.500. Agora que a gente já sabe em qual faixa, já sabe qual é a alíquota nominal, já sabe qual é o valor a deduzir, a gente vai em busca agora da nossa alíquota efetiva, para a gente poder saber quanto que a gente vai pagar. Então, a alíquota efetiva, tá aí a formulazinha novamente, receita bruta, vezes a alíquota, menos a parcela a deduzir, dividido pela receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Com isso, pessoal, o que a gente tem? Nós temos 1 milhão, o mesmo 1 milhão da outra vez, não vai mudar para nenhum dos nossos exemplos, continuará sendo. O que muda? Muda a nossa alíquota nominal, que agora é de 11,20, e muda, né, a parcela a deduzir, 22.500. Na verdade, nem mudou, né? Continua também sendo a mesma. Qual é o resultado disso? O resultado disso, pessoal, é uma alíquota efetiva de 8,95%. Bem diferente de quê? Bem diferente dos nossos 11,20% de alíquota nominal. Então, a nossa alíquota efetiva é bem menor. Com isso, a gente consegue jogar já para cima do nosso quadro, relembrando, ó, nós temos aqui 5,5%, 3,5% a distribuição do quadro. Esses percentuais, a gente vai, para poder saber, a gente vai jogar sempre em cima agora. A gente vai jogar sempre em cima agora da nossa alíquota efetiva para saber quanto que corresponde. Ou seja, 5,5% de 8,95%. E assim sucessivamente de todos eles até a gente encontrar o valor total.